Termômetro Veda com o Daniel, economista-chefe da Verde Asset. Antes de começar esse bate-papo e a gente entender o que o Daniel está enxergando de cenário para 2023, 2024, eu quero convidar vocês a seguirem a Veda no YouTube. Então assinem o nosso canal, curtam, compartilhem e comentem o nosso conteúdo. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o cenário de 2023 vai ser prazeroso também? Olha, pergunta dura essa, viu? Talvez para os sádicos, né? Eu acho que a gente pode contextualizar agora o cenário brasileiro pelo pós-eleição. A gente viu que o Brasil ele vinha performando muito bem olhando para os ativos e também para a economia real, né? O PIB foi corrigido para cima, um PIB de 3%, taxa de desemprego 8,3%, uma inflação no Brasil que até o mês de julho era de 2 dígitos, estava ao redor de 10%, agora a gente tem um IPCA já no patamar de 6%. Indicadores econômicos muito bons, e quando a gente olhava para o mercado financeiro, até o desfecho do segundo turno da eleição presidencial, mesmo após a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente viu o Ibovespa performando com uma alta acima de 10%, uma taxa de câmbio, um real valorizado em relação ao dólar, mais do que o que a gente vê hoje. Então a gente tinha ali um dólar ao redor de R$ 5,20, R$ 5,15. E também precificação de corte de juros a partir do segundo semestre de 2023. Mas parece que o cenário ficou um pouco mais nebuloso. As coisas mudaram porque quando entra o assunto das contas públicas em relação ao Brasil, é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí a PEC da transição mudou um pouco aí esses ingredientes em relação ao mercado financeiro. E se mudou em relação ao mercado financeiro, é um sinal de que também pode mudar os indicadores econômicos, a economia real para 2023. O que a gente pode esperar para o próximo ano com essa prova do que a gente já está tendo da PEC da transição? Eu acho que você descreveu bem esse movimento aí de, digamos, decepção. Havia uma certa expectativa infundada, a meu ver, de que o governo viria digamos, numa trajetória mais ortodoxa, de fato, incorporando visões que não eram estritamente do partido. Eu acho que um pouco dessa decepção que o mercado teve foi observar que, durante a campanha, e em particular na equipe de transição, as velhas teses, né, voltaram a ressurgir e a gente tinha, quer queira ou não, né, um resultado final das contas públicas ao longo de 21 e 22 que foram muito melhores do que aquilo que se esperava antes, em virtude de uma série de fatores, alguns, digamos, planejados, outros nem tanto, mas de fato estamos entregando no final de 2022 uma dívida PIB do tamanho que a gente tinha no pré-pandemia, com o superávit primário rodando perto de 1% do PIB. Uma Enfim, dívida PIB de 76,8%, se eu não me engano, dado para o mês de outubro. isso ainda a gente vai ter revisão para baixo, porque o PIB foi revisado pelo IBGE, né, nas contas anuais, ele foi revisado uns 2% para cima em termos nominais, isso aí deve cair para perto de 54, 74, algo dessa natureza na nossa conta. Então você tinha assim, uma dinâmica, digamos, a foto era uma foto boa, né, dívida PIB relativamente baixa, superávit primário. A gente tinha um filme que não era tão bom. Na verdade, era um filme bem ruim, porque vários cortes de impostos haviam sido feitos nessa esteira da eleição, absolutamente populistas, né? O teto de gasto já tinha sido totalmente desconfigurado também, com aumento de gastos e benefícios, etc. Mas o que se esperava, digamos, nessa transição é que houvesse certa moderação da equipe econômica nova, que a gente nem sabe quem é ainda, mas que pelo menos a gente caminhasse no sentido de uma certa moderação. Né? E é isso que a PEC da transição, que você chama, na verdade eu chamo mais da PEC da gastança desenfreada, propôs um aumento do gasto público da ordem de 200 bilhões de reais por ano a mais, sem freios
nenhum, né, nenhum freio para gastos com Auxílio Brasil, né, o futuro Bolsa Família, o passado e o futuro Bolsa Família. Uma perspectiva de você, de fato, perder um pouco da âncora, da única âncora que nos restava, ainda que bastante combalida pelos últimos anos, Exato. que era o teto de gastos. Tá? Então, havia alguma expectativa de que pudesse haver alguma moderação nesse sentido, e o que a gente viu foi o contrário, tá certo? A proposta de você aumentar o gasto público em 200 bilhões de reais de um ano para o outro é um negócio assim, tão despropositado, que eu não consigo nem, enfim, identificar para onde que a gente vai gastar tanto dinheiro a mais assim, sem cometer algum absurdo, né? Então, assim, a hora que o fiscal, né, mais do que a foto, né, o filme, e para onde está caminhando o filme futuro, né, acho que, de fato, o jogo mudou de maneira importante de como as pessoas analisam as contas públicas no Brasil. Vamos sair de um superávit primário da ordem de 1% do PIB em 22 para essa PEC que agora está aí para ser votada no plenário do Senado. Se ela passar, possivelmente chega num déficit primário da ordem de 2% do PIB. É uma reversão da ordem de 300 bilhões de reais para pior no superávit primário de 22 para 23. Um pedaço já havia sido contratado por esse governo, então não é tudo novo. Né? Aquela brincadeira, né? Nesse governo tem coisas novas e coisas boas, né? As coisas boas não são novas e as coisas novas não são boas. Né? No fundo, estamos indo para um déficit primário de 2%, um déficit nominal, talvez da casa de 10% do PIB, que é um negócio assim extraordinariamente... E essa dívida PIB vai para onde? E a dívida PIB vai começar a subir. Né? É difícil dizer onde é que ela vai parar, porque a gente não tem nenhum sequenciamento. Por enquanto, a gente só tem a agenda do gasto. Né? O governo inteiro está empenhado em aumentar o gasto, tudo quanto é jeito. Né? O Congresso está sendo um parceiro bom nessa tarefa, né? Bom, entre aspas, né? Contém ironia. Nessa tarefa de aumentar o gasto público, eu acho que uma vez o governo de fato começando, né, a gente vai partir para alguma agenda da maldade, né, entre aspas. Qual que é a maldade? Vamos ter que aumentar imposto para caramba, porque acho que não é razoável você imaginar que você vai ter déficit primário de 2% do PIB ao ano, déficit nominal de quase 10% por ano, a dívida subindo 4, 5 pontos por ano, e vai ficar tudo ok. Ninguém, né, nas suas finanças pessoais, ninguém imagina que a pessoa possa gastar 10% mais do que ganha todo ano, a dívida com o banco e no cartão de crédito explodindo todo ano e achar que está certo isso e que não vai ter nenhuma consequência negativa. Acho que não é razoável essa perspectiva. Acho que a gente vai ver uma agenda da maldade que não vai ser pequena. Vão tributar, né? Eu, você, nós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, né? Vai tributar todo mundo que for um ser movente vai ser tributado. Né? Eu acho que tem alguns, digamos, candidatos mais óbvios. Eu acho que tem uma certa desoneração de combustíveis que eu acho que, enfim, dadas as necessidades fiscais do país, não faz nenhum sentido. Né? Subsidiar gasolina, por exemplo, eu não acho que faz nenhum sentido e é um valor muito significativo de impostos. A gente vai ter que subir muito provavelmente o IPI. Você pega iniciativas dessa natureza que você consegue relativamente fácil subir uns 50 bilhões de reais de impostos. Né? Se você for pegar toda a desoneração de combustível, PIS, COFINS, ICMS, tanto de gasolina quanto diesel, eu acho que a gente conseguiria recuperar aí algo, sei lá, perto de 80 bilhões de reais, 100 bilhões de reais no ano que vem. Então, esse me parece um candidato óbvio. Né? Só que, obviamente, né, a gente está falando que vai aumentar o gasto em 200 bilhões, é óbvio e é insuficiente. Então, na nossa conta, o Brasil precisaria aumentar os impostos da ordem de 300 a 400 bilhões de reais por ano para fazer com que a dívida pública fique estável, tá? Para você evitar aumentos de dívida adicional. E qual que é o problema? Quanto mais tempo você demora para aumentar esses impostos ou cortar gastos, né, em magnitude relevante, maior é a dívida e daí maior é o superávit primário que estabiliza a dívida. Tá certo? Então é uma estratégia que depende do tempo. Então, se eu enfiar a cabeça debaixo da terra
e fingir que os problemas não existem, daqui a 2 anos os problemas vão ser muito maiores do que eles são outros. A gente vai ter que ter uma reversão fiscal, não da ordem de 350, 400 bi, mas de 450, 500 bilhões de reais de aumento de impostos. Então, enfim, diante do tamanho da necessidade de aumento de impostos, a gente vai ser obrigado a discutir outras alternativas. Então, acho que na esteira da PEC 45, a reforma lá dos impostos indiretos, vamos discutir, né, sei lá, dentro da PEC 45 ou da PEC 110. 110 eu não gosto muito, eu prefiro muito mais a 45. Vai ter que ter ali embutido algum tipo de aumento de alíquota para aumentar os impostos. Também não vai ser suficiente. Daí vamos caminhar no sentido de, parece que tem um anseio aí do Congresso e do PT de aumentar o imposto sobre dividendos. Essa daí ficou parado no ano de 2021, né? No Senado não foi aprovado, eles enviaram, a Câmara aprovou a tributação de lucros e dividendos, certo? Tinha um projeto, que na verdade ele era um composto de você instituir o imposto sobre dividendo e ao mesmo tempo você reduzir o imposto de renda corporativa. Porque no Brasil a gente já paga um imposto de renda corporativo muito alto. Se você somar, né, o IRPJ, mais a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas que apuram pelo lucro real, em 34%. Né? O mundo está caminhando para tributar 20%, o mundo inteiro. E ao longo das últimas décadas teve uma redução dramática de impostos sobre as empresas no mundo inteiro. Então a gente no Brasil sempre tributou muito mais as empresas, porque eram mais fáceis de serem tributadas do que as pessoas, e não tributava o dividendo. Só que não significa que a alíquota é pequena, porque no final das contas o dividendo que chega, entre aspas, isento para o dono da empresa, na verdade ele já passou por uma tributação extraordinariamente mais alta na pessoa jurídica do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, o que era aquela reforma de aumentar o imposto sobre o dividendo, né, só que diminuir o imposto sobre as empresas, vai virar uma agenda só de aumentar o imposto sobre o dividendo sem nenhuma redução do imposto sobre as empresas, que vai deixar a gente ainda mais pouco competitivo. Né? Assim, a fúria não ajuda muito né, nos negócios. Né? Mas a nossa atratividade enquanto assim, eu vou investir numa planta nova, uma empresa nova, um serviço novo, eu saio de 34 de RPJ, mas sei lá quanto que eles vão colocar, 27 de imposto de renda de pessoa jurídica, ou 20, eu não sei qual é a alíquota que eles estão pensando. Mas você pega uma soma de impostos entre a PJ e a pessoa física muito alta. Lógico que a gente tem no Brasil uma série enorme de setores que são extremamente beneficiados por programas específicos que visam a simplesmente transferir recursos públicos para esses setores que são, digamos, politicamente bem organizados. Né? São pessoas que não pagam quase nenhum imposto ou que recebem impostos de volta quando não deveriam. Né? Acho que a agenda correta que a gente deveria ter é racionalizar o uso do dinheiro público. Não faz sentido uma pessoa que seja rica não pagar imposto porque ela está organizada digamos, de uma maneira que a lei a beneficia. Então, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico, não faz nenhum sentido você, né, dar impostos para pessoas ricas. Mas, não obstante, no Brasil a gente tem assim, uma quantidade infindável de setores que se beneficiam de arranjos tributários específicos que foram implementados ao longo do tempo com pressão política, com grupos de interesse muito poderosos. Então, a história do teto de gastos, né, voltando lá atrás, a história do teto de gastos era você impor uma barreira ao crescimento do gasto que viesse a fazer com que a gente rediscutisse as prioridades de gasto. Exato. A eficiência dos gastos. A eficiência, né? Vale a pena eu, sei lá, não tributar nada ou digamos, uma alíquota muito menor o imposto de renda das empresas que estão no lucro presumido, ou pior, do simples, né? Tem uns benefícios tributários muito grandes, mas não é exatamente, esse é um gasto tributário, não é exatamente um gasto, mas a gente tem como esse vários, né? Como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Você tem, assim, infindáveis programas que, no fundo, são algum gasto de dinheiro público e que não estão, né? E acho que esse é o ponto principal, eles não estão atuando no objetivo que eles deveriam, que é melhorar as igualdades de oportunidade para todos, diminuir a pobreza, diminuir os bolsões que tem de fome pelo país, etc.
né? A gente está transferindo, o governo brasileiro é uma máquina de transferir dinheiro de uma pessoa para outra, e nesse processo de transferência a gente não consegue reduzir a desigualdade social em nada, e a gente cria grupos de interesses que se beneficiam, e muito ricos, e que se beneficiam cada vez mais de dinheiro de impostos. É uma agenda totalmente absurda e que deveria ser tratada ao invés de simplesmente, né, voltar com a velha tônica de a gente precisa aumentar mais o gasto, como se isso fosse resolver o nosso problema. Eu não conheço nenhum país no mundo que resolveu o problema de miséria ou falta de desenvolvimento ou crescimento econômico simplesmente aumentando o gasto público sem qualquer tipo de limite. As experiências que a gente tem, todas elas, né, batem no muro e dão assim, fragorosamente errado. E acho que, infelizmente, em parte, como a gente começou a conversa, eu acho que um pouco das pessoas estão começando a imaginar que a gente está de volta para essa mesma trajetória de bater no muro em breve. E a chancela disso é a discussão da alteração do arcabouço fiscal. Então, o teto dos gastos parece que já está com os dias contados. O que a gente pode esperar de substituição para esse arcabouço fiscal? O que o novo governo pode propor para substituir o teto dos gastos? Olha, a gente ainda tem assim, indicações muito incipientes disso. Né? Se olhar as discussões, enfim, das pessoas envolvidas aí nos grupos de trabalho da transição, me parece que estamos caminhando para algum tipo de limite de dívida, né? E dependendo do tamanho da sua dívida em relação ao PIB, isso vai possibilitar um crescimento de gastos maior ou menor de acordo com a dívida. Eu acho que esse é um arcabouço fiscal, eu acho que ele tem problemas muito grandes. E ele é muito pior do que o arcabouço do teto de gastos, que se ele fosse, né, respeitado e reforçado com reformas adicionais, seriam muito melhores. Porque eu fico pensando, se a gente tem um nível de dívida que ainda, né, tá elevado, como que eu saio do lugar, né, para conseguir gastar mais? Porque, né, isso também é um limitador, porque a intenção de você tirar o teto dos gastos é você poder gastar mais, mas a partir do momento que você faz essa alteração para uma meta de dívida e o seu nível de dívida está elevado, como que você faz para gastar mais com esse arcabouço novo? Enfim, eu também gostaria muito de saber como é a matemática que vai possibilitar esse tipo de coisa. E veja, assim, na história de como o Brasil implementou o teto de gastos, né? Vê o desastre da nova matriz econômica, né? O Brasil teve a pior recessão da sua história, do último trimestre de 2014 até o último trimestre de 2016. Foi a pior recessão da história do país desde que os dados começaram a ser coletados em 1901. Em 120 anos de Brasil, a gente não tinha tido uma recessão do tamanho dessa. 2015 e 2016. Que pegou o ano inteiro de 2015 e 2016, mas que na verdade começou no último trimestre de 2014. Diante dessa recessão, obviamente, as receitas caíram, a dívida pública explodiu e estava claramente numa trajetória insustentável. E a gente foi para um déficit primário muito significativo, né? Da ordem de 2%, 3% do PIB, dependendo do momento. E a gente perdeu o selo de bom pagador, né? O grau de investimento em 2015. Perdemos, né? Fomos rebaixados, as agências de classificação de risco rebaixaram todas as notas do Brasil. E acho que corre o risco de sofrer novos rebaixamentos no futuro, em breve, digamos, como resultado dessas novas proposições da PEC, por exemplo, da gastança desenfreada que a gente tem. Mas isso é uma história à parte. Então, o Brasil tinha chegado num déficit primário muito grande, a dívida pública estava subindo muito, né? Veio o impeachment, o governo Temer assumiu, e daí, diante de uma situação extremamente desafiadora, a gente tinha duas opções. Ou dar um choque, né? Um país já numa recessão brutal. Ou, naquele momento, a gente dava um choque de aumento de impostos brutal para reverter o déficit público, e que, obviamente, teria consequências negativas sobre a atividade, etc. Ou a gente fazia alguma outra coisa, né, que prometesse
um compromisso mais sério de consolidação fiscal ao longo do tempo. Então, o teto de gastos, ele nasceu como, e por isso ele foi incluído na Constituição, como o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ali se comprometia a fazer um ajuste fiscal gradual ao longo do tempo, né, porque eu não tinha condições de fazer um ajuste abrupto que a situação exigia. Né? Então, a própria PEC do teto, né, o teto de gastos, ele foi instituído pela incapacidade do Brasil fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita ou lado do gasto que o Brasil precisava lá em 2016. Né? O teto, né, vigeu aí por 6 anos. Né? Aos trancos e barrancos ele foi nos últimos 3 anos assassinado um pouco a cada dia. Né? Já tinha perdido boa parte da sua institucionalidade. A gente fazia emenda à Constituição a cada semana, que é um negócio assim inacreditável. Né? Se não me engano, no ano passado nesse ano aprovou 12 emendas constitucionais. É um negócio assim, né? Acho que nos Estados Unidos, na história inteira dos Estados Unidos, acho que a gente não tem nem 5 ou 6 emendas constitucionais. Na história inteira dos Estados Unidos, da Constituição americana, a gente aprovou 12 nos últimos 12 meses. É um negócio assim extraordinário. E o teto ele se provou, né, politicamente inviável, né, ainda mais em anos eleitorais. E a gente está se livrando do teto, né, porque ele não foi, digamos, politicamente viável, mas a alternativa de dar um choque de impostos ele já não era viável em 2016. Então, eu não sei exatamente qual é a alternativa que parece ser viável. Se a gente tentou uma, não deu, a gente fez o teto, não deu, a gente não vai voltar para uma que já era inviável lá atrás. Né? Então, você vai ter que arrumar alguma coisa para fazer e se reinventar. Eu não acho que a gente vai ter alternativa, infelizmente. Acho que a alternativa que está se caminhando aí é um aumento de imposto brutal. E daí vamos ver como vai ser. Obviamente vai ser ruim para a economia, né? Vai ser ruim para as empresas, vai ser ruim para o ambiente de negócios aqui no Brasil. Então, a chance de eventualmente aprovar uma PEC 45 que melhora o ambiente institucional para os impostos indiretos. Né? A gente tem um manicômio tributário no âmbito do PIS, do COFINS, do ICMS, ISS, que ele é um negócio assim, trata da unificação, né, dos tributos. É bom a gente explicar aqui o que é a PEC 45. A PEC 45 ela basicamente pega 5 tributos, que a gente chama de indiretos, né, que envolvem o ISS do setor dos municípios, o ICMS dos estados, IPI, PIS e COFINS, que são todos da União, IPI compartilhado com estados e municípios, transforma esses 5 num imposto só de valor adicionado. Né? Então, é a mesma legislação, em tese, a mesma alíquota para todos os setores, todos os bens, para tudo. É de uma simplificação brutal, em linha com o que é, digamos, o IVA moderno no mundo, ele é feito assim. Então, a gente deixa de ter um contencioso tributário inacreditavelmente grande. A discussão se, por exemplo, se croque, né, que isso ganhou a página dos jornais por ter uma definição sobre se croque era sandália ou sapato. Né, e qual a validade disso na vida do cidadão? Nenhuma. Só que do ponto de vista tributário faz uma diferença enorme, porque a tributação dos dois são diferentes. Né? Ou a história do sapato ou do tênis, né? Quando foi criado o tal do sapatênis. Né? Como é que tributa isso? Tributa como sapato ou como tênis? E tem um contencioso tributário gigante do sapatênis. Não é razoável. E acho que a PEC 45 ela acaba, né? Todo mundo vai ser tributado à mesma alíquota, com as mesmas regras, né? Todos os setores, de uma simplificação brutal. Tá certo? Seria muito bom a gente caminhar por aí. Acho que isso é um dos... Você acha que passa? Porque a discussão, né, dessa distribuição depois do recurso, né? Como que você faz... Acho que a distribuição é até menos importante hoje. Eu acho que é menos relevante do ponto de vista político. Porque, né, a gente já teve a redução forçada do ICMS sobre os bens e serviços essenciais, energia elétrica, combustível, telecomunicações, etc. E tal. Isso provocou um buraco enorme nos caixas dos estados. Né? Então, eu acho que hoje a gente está numa situação em que os estados precisam fazer alguma coisa. Ou eles vão elevar a alíquota básica do ICMS, né? Ou, idealmente, é melhor
você fazer alguma reforma e que dentro do contexto da reforma você consiga recompor a sua base tributária, só que num ambiente muito melhor. E também tem um problema enorme do ICMS, ele é feito né, na origem, não no destino, não no consumo, enfim. O nosso sistema tributário hoje é um negócio extremamente maluco. Eu acho que a PEC seria muito boa, a gente vai caminhar para isso. A dificuldade não acho que é na distribuição do recurso. Tá. Acho que a dificuldade é, ao longo desse caminho, na medida em que você vai tributar todo mundo à mesma alíquota, os setores que são beneficiados, como eu falei, daqueles grandes setores que têm poderes políticos de lobby para influenciar decisões do Congresso a seu favor. Foi o que aconteceu no passado, quando começaram a discutir. Se juntam, né, e começam a atrapalhar o andamento da matéria. Então, no fundo, a gente está aqui sempre refém de grupos de interesse específicos que, né, se juntam com um poder político relevante para evitar que a gente tenha regras que valham para todos. O problema do Brasil é que a gente tem muitas regras. Se você é um sujeito do tipo A, você tem uma regra. Se você é um sujeito do tipo B, você tem outra regra. Né? Que é um negócio assim, pavoroso do ponto de vista tributário, de equidade, enfim, da capacidade do sistema de preços, da economia como um todo, de se organizar e alocar investimentos nos setores que de fato têm retorno econômico e não simplesmente uma vantagem, uma arbitragem tributária. Então, o problema é que hoje o Brasil, que todo investimento, não digo todo, mas uma boa parte do investimento no Brasil hoje é feito pelo critério do retorno que se dá pelo acionista, e isso leva em consideração dois retornos. Né? O retorno, digamos, da atividade econômica em si, e dois, o retorno do ponto de vista tributário. Né? Acontece que as dispersões do regime tributário são tão grandes e às vezes o retorno de uma atividade, o retorno econômico de uma atividade é muito menor do que na outra, só que como ela tem uma tributação muito menor, acaba que o retorno total daquela atividade seja maior. Então a gente está destinando investimentos, né, capital escasso da sociedade, para setores que têm baixíssimo retorno econômico, mas só que se viabilizam por causa de uma pirâmide tributária. Tá certo? Isso é um sinônimo de você investir nos setores que têm baixa produtividade, que acabam no âmbito macro se traduzindo num crescimento da produtividade do Brasil muito lento ao longo do tempo. E veja, o Brasil, se você pegar os dados de produtividade do trabalho, a gente está com dados de produtividade do trabalho estagnados há 17 anos. Isso é uma tragédia para ninguém botar defeito. Eu não conheço nenhum país, salvo os que estão em guerra civil, que tenham esse tipo de dinâmica de produtividade do trabalho. É o resultado do nosso manicômio tributário, político, econômico, desorganização e tudo. Enfim, é isso. A primeira... é isso que tem para hoje. Vamos falar um pouquinho do cenário internacional, porque a gente fica preocupado, e aí eu acho que a gente adiciona ainda um pouco mais de cautela, né? Porque a gente vai viver um momento econômico talvez um pouco mais complicado em 2023. Esse é o meu ponto de vista, depois eu quero que você fale o seu, porque a gente está vendo as principais economias do mundo num processo de elevação de juros que começou esse ano. Nos Estados Unidos a gente vê algum sinal de desaceleração da inflação, foi 9,1% em junho desse ano, agora está em 7,7%. A inflação nos Estados Unidos, ela vai desacelerar? O Fed vai parar a elevação da taxa de juros ao redor de 5% ou vai ser necessário mais esforço de política monetária? E eu trago essa questão dos juros porque provavelmente esses juros em patamar mais elevado vai levar economias como os Estados Unidos a uma recessão, e aí a gente tem um ambiente um pouco mais complicado no cenário internacional no próximo ano. Sim, eu acho que a situação global de fato não é fácil. Eu acho que eventualmente ela pode se tornar um pouco melhor em 23 ao invés de ser um pouco pior. Tá. Em que sentido, né? Nos Estados Unidos a gente passou do pico da inflação. Acho que está evidente, a inflação está caindo, vai continuar caindo. A gente teve, digamos, pelo menos 3 grupos de preços que se movimentaram de maneira extraordinária ao longo dos últimos 2 anos. Parte de bens que você teve lá, as cadeias de produção todas foram muito
afetadas pela Covid, etc., se acabou, né, tendo elevação de preço em tudo quanto é jeito. Então, acho que a gente está tendo normalização das cadeias de produção. E esses preços que subiram muito tendem a se normalizar. A gente já está vendo isso um Dos pedaço. bens industrializados, Os bens industrializados, dos chips, automóveis, chips, etc. Esse tipo de coisa acho que está mais endereçado, são coisas, enfim, um pouco mais locais. Acho que esse grupo está mais ok. E acho que claramente a gente vai passar por uma normalização disso que vai trazer um bom pedaço da inflação de volta para baixo. O segundo grupo é a parte mais de combustível e de commodities, etc., que também teve. Né? Combustível subiu muito, por problema da guerra. E ali claramente também tem notícias boas. Né? O petróleo caindo bem. Tem a questão da abertura da China para o ano que vem, que eventualmente vai cobrar seu preço de petróleo. Então, a gente tem um grupo e também nos Estados Unidos você tem a parte de aluguel, né, muito, muito, muito forte. Ele não é assim, não é a mesma coisa na Europa. Né, a parte de combustível, alimentos, commodities e a parte de bens industriais é meio que comum, né, a quase todos. Aqui no Brasil também a gente sofreu o mesmo tipo de coisa. Mas nos Estados Unidos a gente tem esses 3, 4 grupos, os bens, né, commodities, a parte de aluguel, né, os preços de imóveis tinham subido muito, né, o aluguel subiu muito e isso está cobrando um preço muito grande do ponto de vista da inflação ao consumidor. E o último grupo, que aí é o mais difícil, né, porque a parte de aluguel a gente está vendo os juros subiram para caramba nos Estados Unidos, né, juros de hipoteca chegaram quase mais do que 7% ao ano, a atividade claramente do setor está desaquecendo numa velocidade dramática. Né? Então, aqui já tem evidência suficiente de que o preço de aluguel no futuro vai cair bem e vai um pedaço que, né, do CPI ou do Core PCI, que é a métrica que o Fed usa para a inflação, acho que vai voltar, vai demorar um pouco, não é instantâneo, mas vai voltar. Qual a parte mais dura? Né? A parte daquele grupo de serviços, em particular, serviços prestados por pessoas de qualificação média a baixa e que tem uma correlação muito grande com o mercado de trabalho. E ainda nos Estados Unidos a gente tem um mercado de trabalho que é o mais aquecido, acho que da história dos Estados Unidos, assim, mas por uma ampla margem. 3,7% a taxa de desemprego. A taxa de desemprego subestima e muito o grau de aperto do mercado de trabalho. Né? Porque se você tem que somar a taxa de desemprego, a quantidade de vagas em aberto que estão disponíveis e que não tem e não conseguem gente para preencher. Tá certo? A gente tem métricas alternativas de desemprego para tentar incorporar essas vagas em aberto e comparar elas com o total dos trabalhadores potenciais dos Estados Unidos. E essa métrica mostra o mercado de trabalho americano o mais apertado da sua história desde que os dados começam lá em 1940. E na margem com nenhum avanço do ponto de vista de diminuir a pressão sobre o mercado de trabalho. Os salários continuam subindo de maneira significativa. E a mão de obra qualificada ou não qualificada? Então, a maior parte do que a gente tem visto dos dados é a mão de obra de média a baixa qualificação. Do pessoal que ficou acomodado na poupança que o Biden montou? Acho que tem um pouco disso e tem também vários setores que foram muito afetados pelo Covid e daí quando, por conta das vacinas e a reabertura dos países, a demanda voltou de uma maneira muito significativa. Então, setores como de hospitalidade, hospital, viagens, restaurantes, tiveram um volume de demanda extraordinariamente alto. E daí você não conseguiu simplesmente encontrar gente para preencher as vagas que estavam abertas nesse setor. E daí você começou a ter que pagar muitos salários, muito mais altos, né, para conseguir atrair. Só que chega uma hora que você acabou com o pool de trabalhadores disponíveis. Então, para uma empresa contratar, acabou contratando de uma outra empresa. Do ponto de vista agregado, não faz tanta diferença. Os dois, você tinha o mesmo emprego antes e depois dessa contratação, porque um perdeu, o outro ganhou. Só que como é que você contratou isso? Pagando um prêmio de salário. E, no fundo, o que a gente tem visto é que esses setores têm uma certa moderação do crescimento dos salários, mas continuam, assim, crescendo muito acima do que é o compatível com
com a inflação desses setores de serviço na média, ou o suficiente para trazer de volta a inflação para a média. Então, eu diria assim que tem conforto de dizer que a inflação vai cair, ela vai cair substancialmente. Minha dúvida é, vai cair a ponto de voltar para os 2%? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda vai ter que fazer mais para ir política monetária, ou por mais tempo, para garantir que a inflação volte para 2%. Mas eu acho que o marginal, aí eu estava falando que o aperto marginal que a gente precisa ter hoje, né, o adicional, ele é bem menor do que o aperto que a gente fez, vai estar fazendo aqui em 2022. Né? Os juros saíram de 0, estamos indo para quase 5 no ano, vai terminar aí lá quase 4,5%. Né? E eu acho que está chegando no ponto que a gente vai, 4,25, 4,5, a gente vai subir para, sei lá, 5, 5,5, talvez, se as circunstâncias forem um pouco mais adversas, talvez 6. Né? Então, acho que a gente já está mais no fim desse processo e é uma questão de você calibrar, né, e ser, digamos, persistente aí na política monetária, não querer cair juros muito rápido, porque acho que é uma coisa diferente você trazer a inflação de 10 para 4 e trazer de 4 para 2. Eu olho para o mercado acionário nos Estados Unidos e aí fica a dúvida se já chegou no fundo do poço. E o que baliza um pouco essa expectativa é onde a gente acredita que os juros nos Estados Unidos vai parar. Então, por hora, parece que o consenso é um juros mais próximo de 5% do que para cima de 6%. Então, talvez a gente já está próximo do momento de apostar de novo no mercado acionário nos Estados Unidos, ou não, a gente tem que sentir como os Estados Unidos vai reagir à recessão que ele vai enfrentar. Eu teria muita cautela ainda em investir na Bolsa nos Estados Unidos nesse momento. Que muito embora a expectativa de juros, digamos, de política monetária do Fed esteja aí, o mercado precifica que vai chegar perto de 5 no primeiro trimestre do ano que vem, né? A curva longa dos 10 anos já caiu para 3,5. Né? Então a gente já teve um alívio aí importante. Só que qual que é o ponto que me parece assim, muito relevante? É que não teve revisões muito significativas para os lucros das empresas. A gente está num ambiente em que a economia tem que desacelerar de maneira significativa para a inflação cair, só que os lucros ainda não foram revisados para baixo. Né? Então, me parece uma situação meio difícil. Assim, a gente precisa de uma economia muito mais fraca para a inflação cair. Né? E, ao mesmo tempo, os lucros não foram revisados para baixo. Então, a algum momento do tempo, eles vão ser revisados para baixo. E daí, na hora que o lucro for revisado para baixo, a gente vai estar numa situação em que provavelmente vai ter que, né, o prêmio para um lucro menor vai ter que ser menor também. Né? Então, eu vejo um potencial, ainda queda, algum ajuste potencialmente relevante do mercado acionário americano para frente, nessa expectativa de que o lucro das empresas vai ter que ser revisado para baixo. Né? Condizente com o grau de aperto necessário para trazer a inflação de volta para a meta. Né? A hora que a gente tiver essa situação, de lucros já bastante revisados, provavelmente o S&P vai ter caído, aí, e juros subindo um pouco mais, eu acho que aí é o momento para você fazer, de fato, uma alocação muito relevante em ações americanas. Esse é o ponto da virada. Esse é o ponto virada, eu acho que está mais, né, para o ano que vem, sei lá, primeiro trimestre, ou segundo trimestre, não acho que é um negócio para agora. Precisa ter calma, né, ter paciência, né, jogar o tempo ao seu favor, não ficar afobado aí, perdi o bonde, não, acho que a gente ainda vai ter tempo de fazer uma alocação de ações importante. E, de novo, assim, os Estados Unidos são um país, digamos, no mundo, o único país que é realmente focado em gerar valor para os acionistas. Né? Porque tem modos diferentes de, digamos, organizações de estados. Né? O estado, sei lá, europeu é o estado do bem-estar social, o estado, enfim, chinês é um negócio bem diferente, assim, não tem lucro privado. Né? Os americanos, eles são assim, é uma máquina, né, de organização econômica com foco em aumentar a lucratividade e produtividade. Então, assim, para estar em ações em algum lugar do mundo, permanente como
com uma alocação permanente de capital, acho que não tem um lugar no mundo melhor do que nos Estados Unidos. Vamos tomar cuidado agora com esses momentos, né, assim, na iminência de recessão, etc. e tal, que acho que podem dar algum susto. Mas na hora que o S&P cai, na hora que as ações lá, não é hora de surtar, é hora de aproveitar o momento e, de fato, fazer uma alocação relevante, porque acho que tem muita boa perspectiva para o futuro. E a China? O que a gente pode esperar da China para 2023? Esse processo de reabertura, flexibilização dos lockdowns. Uma China fraca em 2022, crescendo ao redor de 4%, muito aquém da meta de 5,5%. 2023, a China volta a crescer acima de 5%? Eu pergunto da China porque quando a gente olha para o Ibovespa, boa parte do movimento é orientado pelo que está acontecendo na economia chinesa, né? As empresas exportadoras de commodities. Como encarar a China para o próximo ano? Eu acho assim, a abertura na China, que é, de fato, a gente tem dois grandes problemas na China hoje, né? Tem mais, mas assim, os que acho que foram essenciais para o ano de 2022 foram, do lado, o setor imobiliário muito fraco, com problemas estruturais enormes, né? Desde a alavancagem excessiva até, enfim, a política de Covid atrapalhando, né? E o crescimento chinês nas últimas décadas ele se fiou muito no desenvolvimento do mercado imobiliário doméstico, infraestrutura, etc. e tal, que gerou, de fato, muito valor. O motor do crescimento econômico na China foi infraestrutura. Doméstico, sim, e exportar, virar o parque industrial do mundo, por outro lado, desde lá do ingresso na OMC lá em 2001. Então, sim. Só que ainda claramente chegando em métricas de tamanho do setor imobiliário sobre o PIB, que são, assim, 3 vezes maior do que era nos Estados Unidos no auge da bolha americana. Assim. Então, a gente tem métricas que, enfim, dizem que não é tão simples você continuar adicionando né, imóveis, residência lá e que vai ter demanda, até porque você tem um problema populacional, a população passou a envelhecer muito rápido, a gente está tendo decréscimo da população chinesa para os próximos anos. Então, assim, não é tão simples. Então, tem esse ponto. E o outro, óbvio, foi a parte de zero Covid na China, que, de fato, trancafiou milhões de pessoas, né, submetendo a população a um nível de interferência na vida das pessoas muito dramático, que, obviamente, teve repercussões muito importantes, em particular, né, para serviços né, e viagens, toda essa parte né, de hotelaria, etc., foi muito prejudicada. Né? Então, olhando para frente, o que a gente tem? A abertura da China é uma realidade, ela vai acontecer, a reabertura da Covid. Né? A questão que você pode ter é se ela vai ser, digamos, organizada ou desorganizada. Eu não consigo ver organização em abertura de Covid em nenhum lugar no mundo. Né? Eu não consigo ver na China também. Mas a gente vai abrir e acho que quanto mais rápida for a abertura, mais vai haver a volta desses setores de serviços, em particular, e hotelaria, etc., né, restaurantes. Mais rápido vai haver essa reabertura. E eu acho que aí tem uma retomada que é importante para a China, né, que pode dar uma melhora importante do sentimento de economia. E veja, os números de China, os dados publicados de crescimento de 4%, assim, francamente, tudo que a gente vê está caindo 10%. Né? Assim, muito provavelmente a China enfrentou uma recessão importante nesse ano. Nenhum dado que a gente vê é compatível com o crescimento, nenhum. Só que alguns dados, como do setor imobiliário, então, fazendo a transição, né, o setor imobiliário teve quedas muito grandes de vendas novas, de imóveis novos, né, quedas da ordem de 40%, 50% de imóveis novos na planta, só que eles não se traduzem em fraqueza da atividade hoje. Eles vão porque você tem um certo legado dos imóveis que foram vendidos no ano passado, no ano anterior, etc., que estão sendo construídos hoje. Né? Então, para todos os efeitos, a atividade de construção na China não sofreu minimamente da queda de vendas de imóveis. Esse é um processo que vai se dar ao longo dos próximos anos.
Então, a gente tem um legado negativo para acontecer para os próximos anos de construção de residências, ao mesmo tempo que a gente tem a volta dos setores de serviços com a reabertura. Eu acho que no final das contas vai ser um balanço bem melhor do que a gente tem hoje, só que a gente tem, digamos, bolsões de fraqueza estruturais na China que vão inviabilizar um crescimento mais significativo ao longo do tempo, né? E daí tem algumas peculiaridades, porque a parte que realmente importa de construção civil carrega muito aço, minério, que são as coisas que a gente... E esses setores vão ter problemas estruturais mais longevos, né? Enquanto que a parte, digamos, de serviços e viagens, etc., que estão assim, muito deprimidos, esses vão ter uma reabertura com certeza, né? E daí, na hora que a gente volta a esse tipo de setor, aí a demanda por gasolina, por exemplo, diesel, viagem, vai explodir. Bom, olhando para 2023, acho que o que ficou claro é que tem muita incerteza, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno. Tem aí alguma coisa, alguma tese que o Verde tem que venha acalmar a gente? Qual que é a estratégia de investimento que a gente tem para o próximo ano? Acho que essa é uma boa pergunta, assim, dado o tamanho da incerteza, né, não só, digamos, doméstica, mas do mundo. É difícil ter uma posição muito grande, né, em qualquer mercado que seja, porque o risco de dar errado é particularmente agudo, certo? Então, tem que simplificar um portfólio, ter posições pequenas enfim, aguardar um momento melhor de fazer uma alocação realmente importante, que a gente acha que, né, em 2023 a gente vai ter muita oportunidade, né? Eu acho que a gente está no caminho aqui de um desfecho de 22, que foi uma destruição de riqueza global inacreditável, né, em ações, em renda fixa no mundo, né, desenvolvido, e nos Estados Unidos e Europa, e que muitas coisas vão ficar realmente baratas, né? Então, acho que ter calma, ter caixa, né? O CDI anda de Ferrari todo dia, A gente fica pensando volatilidade que a gente zero. tem que deixar o dinheiro alocado eventualmente em algum ativo, em algum país, e eu adorei essa sua resposta aqui. Não, deixa ali no CDI e espera. Deixa ele, e acho que a hora que as oportunidades aparecerem, você ter de fato caixa e flexibilidade para montar uma estrutura, né, umas posições realmente importantes em ativos que vão estar muito baratos com perspectiva de valorização incrível. Eu não acho que é a hora de queimar a largada, sabe? Hora de esperar. Eu acho que é a hora de ser mais conservador, cauteloso. Eventualmente vamos ver oportunidades incríveis aparecendo e aí é a hora de, né, empregar o capital e, de fato, bem com uma assimetria de riscos a seu favor e não contra, né? Você fazer posições em que, se as coisas derem errado, você perde pouco e se as coisas derem certo, você ganha muito, né? Você acha que esse é enfim, a ideia. Mas você precisa ter caixa e flexibilidade para chegar nesse ponto. Hoje a gente tem um portfólio bem pequeno, posições bem pequenas, conservadoras, e esperando um momento melhor de empregar, de fato, capital de maneira bem mais relevante. Quero te agradecer pelo bate-papo, Daniel, e eu estou me sentindo mais tranquila, porque se você não está conseguindo ter visibilidade ainda do que vai acontecer para 2023, isso me acalma um pouco. Eu vejo que não é só um problema meu. Pois é, né? A gente brinca, né? Que se você não está confuso é que você não está prestando atenção, né? Exatamente. É isso. Muito obrigada pelo bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui para voltar. Até o próximo episódio do Termômetro Veda.